Olá, pessoal, mais uma vez vamos falar da Renascença, esse período histórico resplandecente que trouxe muitas referências do desenvolvimento tanto da filosofia quanto das ciências, das artes, do que veio a ser depois esse mundo moderno, e mesmo na atualidade a gente ainda vê os reflexos desta época. Nós escolhemos hoje Giovanni Pico della Mirandola, uma figura que eu creio que é bastante conhecida, muito pela chamado discurso da dignidade do homem, ou oração da dignidade do homem, mas ele teve mais elementos e nós vamos tratar um pouquinho de alguns dados biográficos, vamos falar da forma como ele via o caminho em direção à sabedoria, cosmogênese um pouco, a bagagem de conhecimentos que ele possuía. Pico viveu apenas 31 anos, isso é uma coisa curiosa, porque com 31 anos só de vida ele pôde deixar uma marca tão profunda e gerar toda essa memória para a humanidade, e isso acho que foi algo muito relevante, como ele conseguiu chegar nesse grau de genialidade, de força, de capacidade de alcançar uma visão clara das coisas, né? Estudar tantos elementos, ter profundidade em tantas coisas em tão pouco tempo. Ele vive de 1463 a 1494. Um momento realmente muito chave para o Renascimento, onde todas aquelas obras já haviam pouco a pouco sido buscadas, e isso tudo ia migrando cada vez mais para os pontos chaves do Renascimento, que no caso foi a Itália e principalmente Florença. Então, esse enfoque no ser humano, no humanismo, que é próprio do Renascimento, ele também vai ter, porque ao mesmo tempo que ele não desconecta do mundo, do universo, tanto que vem aí a forma de ver o mundo, a forma de ver os outros seres como animais, plantas, os planetas, né, a astrologia, um pouco de astronomia, tudo isso vai estar integrado no conhecimento da Renascença, mas acontece que ela tem um ponto-chave, que é o ser humano como o elemento fundamental de qualquer ponto de partida para a sabedoria, para buscar a visão do próprio mundo, né? Ou seja, a chave de transformação, a chave para a sabedoria vai estar sempre no ser humano. Então reivindica esse papel ativo, transformador, seu poder sobre si mesmo e seu poder sobre o mundo. E ao mesmo tempo à medida que o ser humano compreende, conhece o mundo, ele entende como fazer essa conexão consciente, como ele integra esse mundo onde ele vive, na medida em que ele conhece as leis que regem o próprio ser humano e o mundo onde ele está inserido. Então ele também tem como objetivo não só conhecer o ser humano, mas tem como objetivo fazer com que ele esteja integrar de maneira harmônica, que isso gere todo um equilíbrio na relação dele com esse universo à volta dele. Então é uma coisa importante da gente saber, porque o Renascimento voltou para dar o foco no ser humano, valorizar, revalorizar o ser humano, porque antes o ser humano era um pouco passivo diante da salvação, da história, do mundo onde ele vivia, que é um cenário que a gente vê na Idade Média, né? O ser humano parado assim e submetido às forças externas do mundo, às forças da história, e a própria ideia do religioso, do divino, e o ser humano um pouco inerte. E aí essa reação do ser humano mover-se
E isso que vai ficar muito forte no ensinamento de Pico della Mirandola. Ele vai trazer de novo à tona essa ideia do ser humano ativo, esse ser humano que vive e escolhe aquilo que ele quer viver. Então ele nasce numa família de condes, os condes de Mirandola, nessa cidade de Mirandola, e estuda em Bolonha, Ferrara, e depois vai para a famosa universidade da época de Pádua aos 17 anos, né? Ou seja, realmente ele já tinha aprendido bastante coisa e vai continuar toda a sua trajetória buscando todos esses conhecimentos antigos que estavam nesse momento sendo valorizados, né? Trazendo de volta essa força das tradições que havia sido em parte esquecida. E depois disso ele viaja a Paris porque ele decide vai estudar os filósofos árabes escolásticos, né? Ele se interessa profundamente pela cabala judaica, estuda o hebraico, estuda caldeu, estuda árabe, então ele vai reunindo todos esses conhecimentos e fazendo com que tudo isso vá compor, então, esse conjunto de elementos que fazem parte da sua filosofia. Então, em 1485, né, depois de toda essa bagagem que ele reúne, ele retorna a Roma, né, que era o centro da Igreja Latina, com 900 teses famosas, né, extraídas de todas as filosofias, e se oferece para provar num debate público, né, com os gastos todos por conta dele, que todas essas teses eram conciliáveis. Mais uma vez, vem à tona essa chave do Renascimento, a harmonia, o ecletismo entre todas as formas de ver, entre todas as religiões, todas as filosofias, todos os conhecimentos, entre a ciência e a religião, entre a filosofia e a religião, tudo isso podia ser conciliável. E ele diz, bom, vamos conversar sobre isso. Algumas dessas teses eram suas, cerca de mais da metade, e as outras eram dessas diversas filosofias que ele tinha estudado, mergulhado profundamente para conhecê-lo. Então, isso aconteceu quando ele tinha 23 anos. Aí vocês imaginam a reação que isso gerou, porque era como colocar em confronto, embora esse não fosse o objetivo dele, ele não queria o conflito, pelo contrário, ele queria dizer que tudo poderia ser harmonizado e além disso, ele tinha um propósito grande, né, dessa paz para o ser humano, para o mundo, que ele chamava a paz regeneradora. Então, são 900 proposições dialéticas, morais, físicas, matemáticas, metafísicas, teológicas, mágicas e cabalísticas, e tiradas dos caldeus, árabes, hebreus, gregos, egípcios, latinos. E para apresentar essas teses, ele faz uma introdução, uma defesa, uma apologia que depois que ele morreu veio a ser conhecida como a oração sobre a dignidade do homem, mas era simplesmente essa introdução para convencer, para mostrar como é a natureza do ser humano. E teve uma repercussão enorme, primeiro que ele tão jovem chegar com essas 900 teses, ou seja, ter a capacidade, depois de ter mergulhado em estudos tão diversos e profundos, chegar a sínteses dessas doutrinas, dessas filosofias todas, religiões, né? Então isso impactou muito e além do mais essa introdução, a forma como ele conseguiu, por isso que ficou como algo assim tão intenso na história da Renascença, que é a oração da dignidade do homem, que foi uma capacidade de sintetizar ali uma quantidade enorme de ensinamentos que o Renascimento queria trazer de volta, né? Então ele consegue
colocar tudo isso, né, numa quantidade de frases e parágrafos que realmente foi genial, né? Por isso veio a ser conhecida essa oração como uma carta magna do Renascimento. Ou seja, se eu quero saber como é que era a visão do ser humano no Renascimento, bom, vou ler essa oração sobre a dignidade do homem de Pico, que eu vou ter ali uma grande síntese. Então é quase como uma marca registrada desse período da história do pensamento humano. E essa obra das teses incentivava a liberdade de crença, porque, bom, cada um poderia ver a sua maior facilidade, adaptação, sua cultura, suas características, né, suas origens, sua língua e encontrar sua forma de viver o aspecto da visão filosófica e ou religiosa. Além dessa obra, ele tem uma obra que chama Epitáplos, que é sobre os 6 dias da criação expostos no Gênesis, onde ele vai falar todo o desenvolvimento, explicar, obviamente essa obra, né, tem toda uma raiz judaica e cristã, né, em geral judaico-cristã, para poder compor dentro de uma visão mais ampla e filosófica essa criação do mundo, a divisão dos mundos, que era o mundo celeste. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra obra, não estou citando todas, mas uma outra obra interessante que é Do Ente e do Uno, De Ente et Uno, síntese entre aristotelismo e platonismo. Então, era comum, às vezes, mesmo nessa época, não, peraí, Platão está aqui, Aristóteles está ali. E ele vai fazer essa coincidência desses dois pensadores e mostrar que os conhecimentos que Aristóteles trazia não eram opostos absolutamente a Platão. Algumas de suas ideias. Então, ele mostrava que o ser humano poderia, embora cheio de imperfeições, embora cheio de defeitos, ele poderia regenerar-se, ele poderia se elevar a Deus. E isso significava o quê? O renascer humano. Então, a regeneração do ser humano, o seu processo de construção e aperfeiçoamento constituía um renascimento individual, que era, então, uma base forte desse período renascentista. No aspecto do que a gente chama a magia, né, que não era essa coisa estranha, mas era uma visão da ciência no sentido mais profundo, que é a chamada magna ciência, ele falava da concórdia, da correspondência, da harmonia entre todas as partes do universo, ou seja, há uma mútua relação entre as coisas naturais, entre o homem e esse mundo, essa natureza, entre a terra e o céu, ou seja, esse mundo terrestre e os astros, entre o homem e o divino, entre o homem e o universo, tudo está interrelacionado, conectado e tem correspondências entre si. Defende demais a liberdade humana, essa capacidade que o ser humano tem que exercer, porque é da natureza dele, de livre-arbítrio. Essa capacidade de perceber o que são as coisas e fazer suas escolhas, porque isso é a sua essência. Ele tem que fazer o uso, exercitar sua capacidade de escolha, porque senão ele estaria sendo então condicionado, passivo, inerte frente às situações, frente ao que acontecesse à volta dele e frente aos seus próprios elementos pessoais. Ele tinha a capacidade, o discernimento e ele tinha que optar por algo. Então essa regeneração, ela vai acontecer, né? Plena regeneração humana vai acontecer com o momento final de paz, né? E essa
paz que o ser humano alcança, que é essa superação de todos esses conflitos, né? Porque é esse ponto de harmonia é que vai constituir a sua felicidade, seu bem supremo. É como uma meta do ser humano, uma finalidade, também o bem, também a felicidade, só que essa felicidade ela é alcançada através desse processo de renascimento humano. Então ele colocava os graus dessa sabedoria que iria libertando o ser humano. A primeira etapa é a ciência moral, ou seja, que são os valores morais, a prática da moral? Ela serve para quê? Para dominar os impulsos, as paixões, esses ímpetos humanos, né, que nos arroubam, que nos fazem estar servindo aos instintos, aos desejos, esquecendo a nossa natureza humana. Então, à medida em que você praticava essas virtudes morais, você ia domando esse temperamento que estava ali numa forma ainda não educada, como uma pedra bruta, não trabalhada. E depois o ser humano viria uma etapa de dialética. Que era a dialética? Essas duas ideias que tinham que encontrar um ponto de síntese, a maneira platônica, porque é lógico, eles estavam fortemente inteirados de todas aquelas ideias de Platão, né? Se valorizava bastante os neoplatônicos, mas também todas as filosofias do Oriente Próximo, do Oriente Distante, do Egito. E aí essa dialética ajudava a vencer esses contrastes, esses conflitos da mente. A mente olha de uma forma e depois ela própria se contradiz. Isso nos leva a ter uma espécie de sombras, né? As trevas da razão, que ele chama. Eu teria que, para vencer as trevas da razão, eu vencer essas contradições e conseguir uma clareza de visão. Vencer os meus silogismos, né? E todas essas argumentações que me colocam numa situação de angústia interna e chegar a um ponto de visão mais claro. Em seguida, a etapa da filosofia moral, que leva o ser humano pelas suas etapas próprias, ou seja, que segue a lei própria da evolução, que vai fazendo com que o ser humano vá galgando o que é próprio da natureza dele. Então ele vai falar bastante disso, né? Ele tem dentro de si algo dessa natureza de inércia, algo do instinto, do passional, algo do que duvida, do que questiona de tudo, mas ele também tem os valores humanos, ele também tem a inteligência, ele tem dentro de si uma busca de liberdade, de eternidade, e essa filosofia permitiria que ele fosse vivendo essas etapas, fazendo com que a sua consciência passasse por esses naturais estágios dentro de uma lei de evolução e seguindo aquilo que é próprio da natureza humana, que assim é a vida. Cada ser tem a sua natureza, como os orientais falam do Dharma, e esse é o seu caminho, esse é o seu Dharma. E aí, uma vez que ele fosse passando por essas etapas de evolução, ele então chegaria à contemplação do que é essencial, do que é divino, que é a teologia. Então, para eles, esse mundo arquetípico, essas ideias mais elevadas eram também as ideias que estavam contidas nessa dimensão do que era divino. Então ele chegaria à contemplação, lembrando, né, dessa chave lá atrás de Plotino, que era um neoplatônico e falava sobre isso. Olha, a gente vai ter um caminho de retorno ao uno. E quando a gente vai galgando esse caminho, vai chegando a essa contemplação, onde você, ao mesmo tempo que vê as ideias em si, você vê que está totalmente
conectado a elas, que essas ideias não estão fora de nós, as ideias estão em nós. Quando eu falo assim, eu quero ver a beleza em si, eu quero ver a bondade em si. No início eu consigo ver numa atitude de bondade, numa atitude de generosidade, numa obra bela, numa atitude que tem dentro de si a beleza, a harmonia. Mas depois essas ideias vão ser contempladas dentro de mim, porque essa porção de essência divina também existe no ser humano. Então ele vai já contemplar as ideias e as ideias são ele próprio. Então é como uma espécie de preparação para um momento final, que ele diz que é a última etapa, que obviamente não seria alcançada talvez por tantas pessoas ou por muitas pessoas, porque tem todo um caminho longo de evolução, que é a união mística, quando ele se funde com essa unidade, quando ele deixa as pluralidades dos aspectos pessoais, né? Quando ele consegue viver plenamente para a totalidade. Aí a gente fala, nossa, mas isso é muito complicado, é muito difícil. Bom, mas vamos pelo menos chegar à filosofia natural, aí ganhando essa condição humana que é inerente a nós. Bom, essa união mística, a gente tem aí os exemplos, né, de tantos grandes sábios, mensageiros da humanidade que se dedicaram completamente pelo bem da humanidade, né, que tiveram uma vida devotada ao bem humano, que a gente pode usar como exemplos, né, dessas pessoas que enxergam na dor de um outro ser humano sua própria dor, mas pelo menos a gente poderia chegar até o 3º grau, passar pela etapa de valores morais, vivência moral, uma dialética, uma construção de uma mente com maior clareza, né, de ter uma visão mais ordenada da nossa forma de pensar, e a filosofia natural, ou seja, isso é possível para nós, que a gente ganhe a vivência plena do que é próprio da natureza humana e, quiçá, alguns possam contemplar algo. Ele dividia os mundos, né, como eu falava para vocês, quando ele vai falar sobre a criação, os mundos, a divisão de tudo, né, no Epitápios, em 3 partes. Havia então o mundo inteligível, que é esse mundo da esfera divina, um mundo onde é o princípio da luz, o princípio do fogo, essa origem de todas as coisas, né? Esse mundo que está na dimensão do eterno, estável, duradouro. O mundo celeste, que é esse intermediário, né, entre essa dimensão do que é referência e o mundo sublunar, que é, na verdade, o mundo terrestre, que ele chama que é o mundo das trevas, onde a gente está um pouco confuso, não vê as coisas com clareza, porque a gente só vê as aparências delas, né? Então, novamente, esse tema que é tão falado em tantas filosofias, em tantas épocas diferentes, que é os enganos, né, do nossos sentidos, porque a gente vê as coisas e acha que está vendo tudo, mas tem tantas sombras e depois as coisas vão se mostrando que elas são, às vezes leva anos para que a gente compreenda melhor algo. Então esse que ele chama sublunar é, na verdade, o mundo terrestre, esse mundo onde nós estamos, esse mundo intermediário que também engloba, do ponto de vista humano, o mundo psicológico nosso, né? Então, o mundo terrestre seria esse mundo mais concreto, né, do nosso físico, da nossa vida mais objetiva. O mundo intermediário é esse que nos permite fazer a ponte, é o mundo da psique, da mente, né, que nos conecta com essas essências mais profundas. Então existe a divisão do ponto de vista do mundo em si, mas isso se repete do ponto de vista do ser humano. E integrando esses mundos todos, né, a gente pode considerar um 4º mundo,
o ser humano, porque ele é um microcosmo, ele vai carregar dentro de si a totalidade do universo. Ele tem algo de terra, ele tem algo de céu e ele tem algo do inteligível, algo desse mundo divino e luminoso. E dentro dessas naturezas ele tem uma chave que ele pode perceber, ter a consciência desses mundos, reconhecer o que é cada um. Por isso que a gente está aqui agora falando sobre isso, né? E todos podem compreender, não, o que é o concreto, o meu corpo, o que são as reações, o mundo emocional, o mundo dos sentimentos, os pensamentos, não, mas algo dentro de nós que é permanente. Nós conseguimos perceber isso, nós conseguimos refletir sobre a história, os ciclos, a evolução. Então significa que o ser humano pode caminhar por esses mundos e ser a grande síntese. Então, se ele carrega consigo esse universo todo pela lei das correspondências, se ele vive isso dentro de si, ele também tem a chave dessa transformação e ele pode dominar essas realidades do mundo, fazer com que, então, seja possível de escolher o que é próprio da sua natureza. Então, ele coloca essa etapa da inteligência, né, de filho de Deus, de reconhecer, de viver conscientemente essa essência divina em cada um, de viver essa ponte com o eterno, conscientemente, discernir todos esses mundos, renascer, ter essa luminosidade da inteligência humana que inclui os sentimentos, a bondade, todos os valores atemporais, mas ele pode chegar naquela etapa que a gente falava anteriormente, dessa união mística, onde ele se funde à unidade, onde ele e o Pai são um, ele e Deus são um. Isso é uma grande coroação onde ele vai se realizar, mas a gente vê que ele vai dando os degraus que a gente havia falado anteriormente, sintetizados aqui. E esse ensinamento ficou marcado profundamente na história do pensamento humano. E ao mesmo tempo que é ver o ser humano com todas as suas limitações, com as suas arestas a serem melhoradas, aparadas, com todos os seus elementos instintivos, rudes, ainda imperfeitos, mas ao mesmo tempo ver essa beleza que é inerente a ele, porque ele pode escolher e ele pode realizar essa obra bela que é o ser humano. E quando mais ele aprende a realizar isso, ele tem condições de ser exemplo, de ajudar com que a humanidade volte a ter essa confiança e essa esperança no ser humano. E é isso que eu espero, que cada uma dessas palavras ressoe no coração, na alma de cada um de nós, para que a gente possa lembrar delas dia a dia e em cada detalhe, em cada elemento da nossa personalidade possa ser melhorado e que nós possamos crescer e viver o que é próprio da nossa natureza humana. Obrigada.